Pra gente concluir, tem uma Por que questão falar de importante sobre a questão da imagem, né? Você estava falando sobre São José. Ele carrega o lírio, né? Sim, Então, a questão da pureza e tudo mais. da castidade. E assim, voltando pra imagem, pro gesso ali, pra ser bem direto, né? Pro gesso. Que nossos irmãos, queridos irmãos mais novos, Protex. protestantes, eles desprezam, né? A questão do gesso. Mas, da imagem, né? Mas a gente acha, já deve ter feito essa reflexão, né? Pega lá, você quer relembrar sua mãe, por exemplo, já faleceu, você quer relembrar, você vai ver lá a fotografia, né? Tá aí a imagem, o gesso, as imagenzinhas de gesso de Natal. Então também tem esse... o intuito é esse, olhar Estamos lá. adorando, né? Uma maneira de representar. Exatamente. Sim, Não totalmente. Exatamente. É uma questão de representação. Então, quando a gente vê uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de São José ou do próprio Cristo mesmo, e a gente até se ajoelha para rezar, assim podemos dizer, a gente não quer dizer que a gente está adorando, mas sim que a gente está no ato de veneração, que é uma questão totalmente diferente, mas que tem essa intenção de respeito. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, um homem que vai pedir uma mulher em casamento. Ele se ajoelha diante dela e pede ela em casamento. Se o ato de ajoelhar fosse adoração, não estaria cometendo uma idolatria ali com uma mulher? Não estaria? Exatamente. E não está. Por quê? Uhum. Porque é um ato humano, um gesto humano de Respeita ela, respeito. por isso tá ajoelhando. É um gesto de respeito. É a mesma coisa os católicos quando se ajoelham diante de uma imagem com o tercinho na mão rezando. Mas abrindo parênteses, eu até entendo a ideia do Protex, porque assim, eles já cresceram nessa ideia, nessa cultura deles ali, adorar a imagem é errado, e o católico adora a imagem. Eles usam o argumento bíblico. Mas, né? o argumento bíblico, então, é isso que eu queria chegar. Abrindo esse parênteses, porque eles se baseiam na Bíblia, e na Bíblia fala lá no A comecinho, gente também se baseia na Bíblia, tá, Protex? fala lá no comecinho, Mais lá, algumas coisinhas a mais. não me lembro se é no Êxodo, não me lembro o livro. É isso. Qual que é? Que fala da adoração, não adoreis imagens, símbolos pagãos, mas são símbolos pagãos, de deuses, naquela farás época que o para povo ti tinha. Não é a imagem imagens. de Nossa Senhora, que não é. E outra coisa, a gente não adora, porque se a gente estivesse adorando, tava pecando também. Sim, A gente inclusive, venera, é um sinal de respeito por aquilo. inclusive na época da igreja antiga, na parte da igreja primitiva, teve uma época que surgiu uma heresia que era da adoração dos ícones. E a igreja combateu essa heresia. Adoração mesmo dos ícones, iconoclastia, sei lá como que é a pronúncia da heresia. Mas enfim, é algo nesse sentido. E a igreja combateu essa heresia, falando que não adoramos o ícone, o gesso, a imagem em si, mas adoramos a imagem, a pessoa que nela está representada, a adoração de Deus no caso. Agora, quando é a imagem de Nossa Senhora, assim, a gente a venera a imagem da pessoa que está sendo representada nessa imagem, né? Então não é a imagem em si, mas a pessoa que nela é representada, que é esse respeito. Exatamente. Que é igual uma fotografia, por exemplo. Né? Exatamente. Eu só fiz essa pergunta, essa reflexão, porque é bom, né, esclarecer, né? Porque existem muitas más interpretações, muitas. Sim. E às vezes, Ataque a todo momento, né? às vezes nem é culpa deles, né? Que É ignorância. já foram educados assim, E má né? formação. Má formação, bem má formação. É ignorância.